Fala rapaziada, começando aqui mais um quadro do Podcast sobre futebol, nosso querido Para o Ímpar aqui, agora no YouTube, né? Você deve estar estranhando, se deparou comigo aqui falando de cara assim, eu que estava meio sumindo nos últimos programas, mas voltei e hoje para substituir nosso querido apresentador, o titular Júlio, né? Que infelizmente não pôde gravar hoje, mas a edição tá especial, mesmo que o Júlio não esteja aqui, a gente vai sustentar o debate e a edição hoje é voltada para a nossa querida Champions, né, que a gente adora falar de Champions. Semana de Champions League, tem a final no próximo sábado, né, entre Chelsea e Manchester City. Então nosso programa vai falar muito sobre esse duelo e eu vou especificar um pouquinho sobre isso depois que os nossos colegas se apresentarem. Fala pessoal, fala galera, fala Paulo, fala Nicolas, aqui é o Henrique, né? Henrique Gomes, @Henrique Gomes 71 em qualquer rede social. E é isso, né? Não só vamos falar de futebol, que é muito bom, mas vamos falar de Champions, que, pô, sempre bom falar de Champions, né? Fala galera, fala Paulo, Henrique, um salve aí pro Júlio que não estava aqui, não tá mais aqui hoje, e o Gustavo também, né? Sou Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas. Isso aí, vamos falar da final da Champions League, o último programa antes da grande final, então vamos que o Para o Ímpar hoje tá diferente. E põe diferente nisso, né? A gente costuma fazer dois duelos, né, aqui no Para o Ímpar para dar um tempinho legal. Hoje a gente terá nada mais, nada menos do que 11 duelos aqui. Mas calma lá, não são Para o Ímpares aleatórios, né? A gente resolveu dissecar o elenco de Chelsea e de Manchester City e fazer o duelo posição por posição para a gente formar a nossa seleção da final, né? Quais peças a gente acha melhor nos dois times. E a gente sabe que ambos os times jogam em sistemas diferentes. O Chelsea já está mais do que consolidado, com 3 zagueiros. O Manchester City até tem essa variação para 3 zagueiros, mas não necessariamente parte desse sistema, né? Mas enfim, a gente conversou aqui um pouquinho antes da gravação e resolveu ajustar aí posição por posição para fazer uma comparação que faça sentido, né? Então, ao decorrer do programa, a gente especifica o porquê da gente escolher aquela comparação. Mas, para começar, acho que a gente não precisou nem ajustar muita coisa, porque a gente começa no gol, né? Ederson e Mendy. O Mendy que ganha a posição ao decorrer da temporada, mas definitivamente é o titular da posição. E aí? A gente começa com essa. Podem dar a opinião de vocês aí. Quer começar? Tanto faz, mano. Se quiser. Pô, mano, eu vou falar então. Eu não, acho que vocês talvez tenham até mais coisa para falar ou não. Cara, para mim essa não foi a melhor temporada do Ederson, mas foi uma excelente temporada do Ederson, muito até por conta da zaga que ajudou bastante, né? Ele acabou sendo agora, né, foi premiado como o goleiro menos vazado de novo pela segunda temporada seguida. Mas eu acho que a temporada dele passada foi até melhor. Exatamente. Segunda luva de ouro seguida dele. Luva de ouro o nome. Segunda luva de ouro seguida, sim. Mas eu acho que a temporada passada dele foi até melhor, mas isso não significa que essa seja ruim, entendeu? Até porque essa defesa, a zaga dessa temporada foi bem melhor do que a da passada. E o Mendy, acho que ele é uma surpresa melhor para mim, sabe? Ele é um cara que vem, você espera que o Kepa fosse titular, né? Apesar do que ele já fez na temporada passada, e acabou que ele virou titular e foi muito bem e me surpreendeu. Dito isso, os dois estão bem, sabe? É difícil para mim, porque é bem de alto nível, eu diria. Mas acho que eu vou ficar com o Ederson, um pouco de clubismo também. Mas, assim, os dois estão bem, sacou? Eu também vou no Ederson, cara, porque ele não é um problema pro City. O Mendy veio pro Chelsea para resolver um problema que o Chelsea tinha no gol com o Kepa. Não acho que o Kepa seja um goleiro ruim, péssimo, como muita gente fala e tal, mas as atuações ruins vinham se acumulando, então o Mendy chega para resolver esse problema, toma conta da posição. Hoje ele é uma solução pro Chelsea, mas o Ederson, bom, agora ele pode jogar até com os dois prêmios na mão, né? Pode jogar com as duas luvas de ouro na próxima temporada aí, porque, mais uma vez, o goleiro menos vazado do City, apesar dos problemas da defesa, que tinha não dele, Ederson, como goleiro, mas para mim o Ederson é um dos 2, 3 melhores goleiros da temporada. Apesar de concordar que a temporada passada dele foi melhor, hoje, como ele não tem tanta disputa como na temporada passada, ele sobe um pouquinho de prateleira em relação aos outros goleiros do mundo. Então, o Ederson, bem fácil. 2-0 Ederson, né? Meu voto não vai mudar muita coisa, mas de qualquer forma eu também vou no Ederson.
Acho que Mendy e Ederson, por enquanto, são goleiros de prateleiras diferentes, né? É a primeira grande temporada assim que o Mendy se destaca, até por estar num grande clube, né? Que é o Chelsea. Acho que ele chega, tinha mais problemas para resolver do que o Ederson, né? Porque ali era uma clara carência do Chelsea. E ele foi bem. Não acho que é um goleiro 5 estrelas, mas 5 estrelas que eu quero dizer que é um goleiro nota máxima, assim. Mas acho que tem tudo para ser para uma temporada de estreia está muito bem, mas o Ederson manteve a constância. Não sei nem dizer se ele caiu, né, em comparação à temporada passada. Acho que o nível está ali bem próximo. Então, como o Ederson se manteve no geral, pelo menos até agora, se mostrou melhor que o Mendy, né? Então vou de Ederson. E já vamos para a segunda comparação aqui, né? O Chelsea, como eu disse, joga com 3 zagueiros. E vamos começar pelo zagueiro que faz a parte direita da defesa, né? Que é o Azpilicueta. O Azpilicueta chegou a jogar como ala, principalmente contra o Real Madrid nos 2 duelos, mas aqui a comparação ele vai de zagueiro, porque é onde ele atuou em 90% da temporada, até mais. E no Manchester City a gente botou ele para enfrentar o Walker, que é o lateral direito, mas que também faz essa função muito parecida com o do Azpilicueta, nessa variação do Manchester City para sair jogando com 3 zagueiros. Então, são 2 jogadores que fazem praticamente a mesma função. E aí, de que vocês vão? Começa agora, Nicolas. Tu. Perfeito. Dessa vez eu vou de Azpilicueta. Para mim, mais jogador do que o Walker, faz mais funções do que o Walker. O Walker é muito bom marcando, mas se ele precisar atacar, ele vai fazer o feijãozinho com arroz ali. Não é o melhor lateral direito do mundo atacando. Acho que ele já foi melhor, principalmente ali quando ele saiu do Tottenham, a primeira temporada dele no City, ele não deixou dúvidas. Para mim foi o melhor daquela Premier League, daquela edição do campeonato inglês, daquela campanha do City dos 100 pontos e tal. Hoje ele já deu uma caída de nível, já não é tão titular absoluto assim, mas tem uma moral com o Guardiola por fazer essa variação para 3 zagueiros. E o Azpilicueta já jogou de lateral esquerdo, é lateral direito, hoje joga na zaga pela direita, pode jogar como ala, é um jogador mais completo e menos questionável, menos contestado. Mais unânime dentro do elenco do Chelsea, então Azpilicueta. Pô, achei que ia ter um pouco mais de debate, porque eu também vou de Azpilicueta. Mas, assim, eu não sou muito fã do Walker, não, sabe? Para mim, o Walker é aquele jogador que só corre, entendeu? E faz as outras funções ali, mais ou menos bem. Runner. Apesar de que, assim, querendo ou não, essa temporada eu acho que o Walker até foi bem, sabe? Melhor do que nas outras últimas, na minha opinião, sabe? Ainda assim, como você disse, o Azpilicueta é um pouco mais completo, faz um pouco de tudo ali, e acho que eu gosto bem mais do futebol dele. Eu realmente não sou muito fã do Walker. Para mim, se o Guardiola fala assim, não, vai ser Cancelo e Zinchenko, pronto, resolveu o problema. Mas ele cisma com o Walker, aí não posso fazer nada. Confiança do técnico. Então vamos para outro 3-0, né? Porque, como vocês dois bem disseram, acho que o Azpilicueta faz mais coisas do que o Walker faz melhor, né? A gente viu o Azpilicueta, quando ele se desgruda um pouco dessa linha de zagueiro, acho que ele combate melhor à frente, quando o time precisa marcar mais avançado. Acho que é mais jogador, né? Por completo. Apesar do Walker, para mim, tá fazendo a melhor temporada dele no City, desde aquela primeira que o Nicolas citou. Que ele chega bem, realmente. Se eu não me engano, é a temporada dos 100 pontos do City do Guardiola. E desde então a gente ficou com aquela imagem e a gente esperava que ele repetisse, ele não repetiu. Não repete essa temporada, mas já é melhor do que o que ele apresentou nas 3 últimas. Então, mesmo assim, acho que não dá para comparar com o Azpilicueta ainda. Então eu vou com o zagueiro do Chelsea. E a outra, vamos para o outro zagueiro, né? O Chelsea que joga como zagueiro central, o Thiago Silva. E o Rubem Dias é o cara que faz essa função no Manchester City. Cara, vou falar para vocês que essa é uma das brigas mais equilibradas aqui, equilibradas por alto nível, hein? Acho que eu vou começar essa aqui, já que vocês dois começaram uma cada. Minha vez de começar. Cara, eu sou muito fã do Thiago Silva. Parece que quando ele vai envelhecendo, a gente pensa, não, o Thiago Silva não vai dar mais, né? Já tá caindo na carreira, já tá em fase de queda. Mas muito pelo contrário, cara. Na temporada passada, para mim, ele foi um dos melhores zagueiros do mundo. Acho que a dupla principal aí não caberia, mas com certeza para mim estaria entre os 3, 4 melhores zagueiros do mundo.
E esse ano, muita gente fala, campeonato francês, fácil e tal, aí no PSG, mas foi para o Chelsea jogar a Premier League e continua lá em cima o nível dele. Porém, apesar disso, eu vou de Rúben Dias aqui. Acho que ele chega e supre uma carência, assim como o Mendy fez no Chelsea, o Rúben Dias faz no Manchester City. O Manchester City que sempre teve esse questionamento na defesa, né? O Rúben Dias chega e meio que conserta aquele sistema defensivo ali. Demorou um pouquinho para acertar, né? Aquele início de temporada conturbado, mas depois com certeza ganhou a vaga e é primordial para esse jeito que o City joga, para esse sucesso do City nessa temporada. E além dele ser muito bom e estar muito bem, ele melhora o redor dele. A gente acabou de falar de um Walker que está voltando a subir de produção, a gente vai falar daqui a pouco de um John Stones que já foi muito criticado essa temporada, vai bem de novo. Então acho que tem meio aquele efeito Van Dijk, né? Que o Van Dijk teve no Liverpool lá atrás, ele fez isso no City. Pode ir, Nicolas, de novo. Bom, então, temos um voto por Rúben Dias, então eu vou equilibrar e vou deixar para você, cara. Porque eu vou de Thiago Silva pelo conjunto da obra. Porque os dois fazem temporadas muito boas. Talvez a minha zaga da temporada seja Rúben Dias e Marquinhos, do PSG. Mas se eu fosse colocar um terceiro zagueiro, seria o Thiago Silva. Mas assim, o Chelsea ganhando a Champions, o Thiago Silva vai ter que estar na minha seleção da temporada, não tem como. Até agora ele tá fora ali como o primeiro reserva ali. Mas assim, os dois estão fazendo muito grandes temporadas. Os dois chegam para resolver problemas dos seus clubes. O Thiago Silva também tem esse efeito no Chelsea de melhorar, por exemplo, o Rudiger, que é um zagueiro que, quem me acompanha no Pautas e Táticas já viu que eu questiono muito o Rudiger. Não gosto do Rudiger. Mas o Thiago Silva fez o nível do Rudiger subir, inclusive, monstruosamente. Resolve um problema do Chelsea. E é mais jogador, né? Apresentou mais na carreira. E também faz uma grande temporada. Então não dá para exaltar só a grande temporada que o Rúben Dias faz, que talvez seja um pouco melhor, mas o Thiago Silva é mais jogador. Então, até para representar esse equilíbrio aqui, que se eu fosse dar o 2-0 já estaria morto aqui a votação e não representaria o equilíbrio que tem entre esses dois jogadores. Então eu vou de Thiago Silva e vai que é tu, Henrique, para dizer. Não é confronto para 3-0, né? Porque o equilíbrio é muito grande. Uhum. Cara, então, eu meio que deixei você ir primeiro, porque eu sabia que você ia dar essa equilibrada, entendeu? E eu falei assim, vamos deixar pelo menos dar aquele suspense, entendeu? Porque assim, eu também vou de Rúben Dias. Cara, é porque você botou o critério carreira como um todo, mas eu vou tentar fazer um meio a meio e considerar um pouco mais a temporada, né? E na temporada, para mim, o Rúben Dias é o melhor zagueiro da temporada, é o melhor zagueiro do mundo. Acho que o que rivalizaria com ele é o Marquinhos, assim como vocês falaram, Rúben Dias e Marquinhos. Também é a minha zaga da temporada, mas eu acho que o Rúben Dias está um pouco à frente por tudo, sabe? Porque ele veio fazendo o City, a melhora da defesa absurda que ele fez, jogos na Champions, apesar que eu estou falando isso, mas o Marquinhos também fez isso tudo no PSG, né? Só que como o Rúben Dias também fez isso numa Premier League, muito mais competitivo, eu acho que eu dou um valor a mais. E para mim é o melhor zagueiro dessa temporada, mas assim, Thiago Silva monstro também. Thiago Silva também ficou alguns jogos sem jogar, né? E se machucou, depois voltou. Então, eu vou considerar o Rúben Dias, assim, duelo de alto nível, mas, acho que dessa vez, nesse momento, é o Rúben Dias. Mas o Thiago Silva tá monstro também, absurdo. Só um outro ponto antes do Paulo ir pro próximo. Eu fui no Thiago Silva também, porque eu sei que esse é o Thiago Silva de verdade. Eu não acompanhei o Rúben Dias lá em Portugal. Sei que ele tá fazendo uma grande temporada agora no City, mas eu temo que a próxima temporada dele não seja tão boa assim. Eu tenho certeza que o Thiago Silva vai manter o nível, como ele já manteve nos últimos anos. Então, para mim é mais jogador, então eu vou nele. Até porque causa um espanto, né? Você não espera, ele chega, encaixa e tudo funciona e você não sabe se vai funcionar tudo muito bem. Talvez o Rúben Dias seja um dos grandes zagueiros dessa década, mas a gente não sabe. Bom, então é isso, deu Rúben Dias aqui, né? 2-1 para o Manchester City por enquanto, Ederson e Rúben Dias, e o Aspilicueta representando o Chelsea. Agora vamos para o último zagueiro, né? Que no Chelsea o zagueiro pela esquerda é o Rudiger, e no Manchester City é o John Stones. Tudo bem que a gente sabe que boa parte da temporada foi o Laporte que fez essa função, mas o Stones vem jogando mais ultimamente, vem jogando bem também. Então, pelo sistema que o Guardiola tem usado, pelo time titular, a gente acredita que será o Stones utilizado.
E vou te falar que é outra briga boa, hein? Não tão em alto nível quanto a anterior, mas eu acho uma briga muito boa essa aqui. São 2 temporadas de recuperação de ambos os jogadores. Essa eu vou começar também, Henrique, porque acho que depois de toda a homenagem que eu fiz ao Rudiger já ficou bem óbvio, né? Já sei a resposta. Cara, se fosse o Stones, se fosse o Laporte, eu ia votar no zagueiro do City. Tenho minhas questões com o Rudiger. E também não acho que ele é o jogador, apesar de ele estar jogando muito bem, não acho que ele é o jogador adequado para fazer a esquerda de uma zaga de 3 zagueiros. Eu defendo muito que sempre o zagueiro que joga pela esquerda seja canhoto. E por mais que no City também tenha essa variação, quando joga o Zinchenko, por exemplo, na lateral esquerda do City, o Stones joga pela direita e é o Zinchenko quem fica de terceiro zagueiro. Então, o Stones não necessariamente joga pela esquerda. Então tem isso também, tem essa questão tática, além de eu não gostar do Rudiger mesmo. Mas reconheço que ele tá fazendo uma boa temporada, mas eu vou no Stones. Cara, é isso, eu vou de Stones também. Não sou muito fã do Rudiger, não odeio como o Nicolas odeia, entendeu? Mas também não sou muito fã, mas eu consigo ver o crescimento e a melhora que ele teve a partir de pelo menos quando o Tuchel chegou. Ainda assim, eu acho que o Stones ele veio melhorando bastante assim nas últimas temporadas. Nunca fui muito fã do Stones. Para mim, o Laporte era o meu zagueiro, o zagueiro que eu mais gostava ali no City, tudo. E aí veio o Rubem Dias, acho que é o melhor zagueiro. E aí, para ficar dupla, no geral, eu preferia Rubem Dias e Laporte. Mas nessa temporada, de fato, o Stones foi mais regular, jogou um pouco mais, jogou até melhor do que o Laporte quando jogou, na minha opinião. E acho que foi uma excelente temporada do Stones, assim, para o que eu esperava dele, pelo menos. Ele está muito bem e acho que foi uma excelente dupla de zaga que o Guardiola conseguiu montar. E fora que, assim, eu acho que ele começou a jogar um pouco melhor até antes do Rudiger. Então, no geral, eu vou ficar com o Stones também. 2-0. E só rapidinho, só para lembrar, quando o Stones ele chega ao City, ele chega com expectativa alta porque ele era um grande zagueiro no Everton. Mesmo muito jovem, ele era muito bom. Quando o Rudiger chega no Chelsea pela Roma, a gente já não esperava muita coisa. Então, parece que o Stones ele tá voltando a ser o Stones que o City contratou. E o Rudiger está começando a jogar bem agora, mas a mesma coisa que eu falei do Rubem Dias, apesar de ser bem descabido. Eu não sei se essa temporada do Rudiger é uma temporada de que agora sim o Rudiger maturou e ele é esse zagueiro bom que está jogando bem, ou se é uma temporada de exceção e ele é o zagueiro ruim que está fazendo uma temporada boa e vai voltar a ser ruim no futuro. Até por isso eu vou no Stones também. Pô, engraçado, cara, que o motivo que você usou para votar no Stones, eu vou usar para votar no Rudiger. Porque eu acho que o Stones, ele chega, como você falou, com essa expectativa, né, jogando muito bem no Everton, e acho que ele nunca entregou o que era esperado dele, sabe? Eu acho que essa é a melhor temporada dele no City, mas eu acho que o Stones era para ser o Rubem Dias lá atrás, sabe? E não deu certo. Pelo menos não até agora, né? Agora sim o Stones vai tomando um rumo certo. E o Rudiger não, ele vem da Roma meio com uma aposta, né? E ele não joga bem. Eu achava o Rudiger um jogador ruim. O Stones eu não achava ruim, até por toda a expectativa pelo que eu já tinha visto dele. Então, o Stones, o que eu vi foi uma queda de produção. E o Rudiger, pelo contrário, eu sempre achei ele ruim, nunca me convenceu. E essa temporada que eu vi foi uma ascensão dele, sabe? Então, até pelo fator surpresa, de eu não esperar o Rudiger jogando essa bola. Temporada passada eu criticava bastante a zaga do Chelsea e o Rudiger era um dos principais. Eu falava, pô, o Rudiger não sai, né? Caraca, muda o Christensen, muda o Zuma, o Rudiger fica. Mas essa temporada ele tá justificando, tá jogando muito bem. Então eu vou de Rudiger, apesar de não fazer diferença aqui, né? Porque foi 2-1 para o Stones. Mas é isso, então. Vamos para. Fechamos a zaga, né? Confronto bem equilibrado. Bem equilibrado, não. 3-1, né? 3-1 Manchester City até agora. Vamos ver se o Chelsea consegue equilibrar isso nas alas. Vou começar pela ala direita, que do Chelsea é o Reece James. Acho que essa não tem muito para onde fugir, né? Foi o cara que mais jogou mesmo ao decorrer da temporada no Chelsea, nessa posição. E como o Manchester City ele não joga com um ala propriamente assim, a gente pegou o cara que joga mais aberto pela direita, esse cara mais agudo pelo lado, que é o Mahrez, apesar de as características desses dois jogadores serem completamente diferentes.
por serem times que jogam em sistemas diferentes, foi a adaptação mais próxima que a gente conseguiu fazer. Então, podem começar aí, Mahrez ou Reece James. Eu gosto do Mahrez, então vou votar no Mahrez. Tá fazendo uma ótima temporada. Olha a hipocrisia aí, ó. Não, cara, eu não sei de onde vocês tiraram que eu critico o Mahrez, entendeu? Quem critica o Mahrez é o Nicolas. Todos nós criticamos. Mas eu sempre fui time Mahrez, tá? Só queria deixar isso claro. Eu realmente gosto dele, sabe? E acho que essa temporada dele foi uma crescente em relação à anterior, acho que há 2 temporadas atrás, foi de 2019, o Mahrez fez uma boa temporada, sim. Achei ele muito bem. E na última ele fez, sei lá, deu driblinho, fez gol, e é isso. Nessa ele voltou e deu uma melhora bastante, foi decisivo em muitos momentos, seja em Champions, seja em Premier League, sabe? E acho que ele é um jogador bom ali, que quebra a defesa, que ajuda o time ali. E o James, para mim, é um jogador, sei lá, normal ali, que tá no time, que pode ter uma temporada ou outra boa, mas eu não acho nada de absurdo. Pode até tá jogando bem e tudo, mas, assim, legal. Parabéns, James, mas eu acho o Mahrez melhor. Eu acho, antes do Nicolas falar, eu acho que a comparação foi bem... O Reece James deu azar, né, nessa comparação, porque ele cai contra um jogador que desequilibra muito mais jogos do que ele, até por serem funções diferentes, né? E já até falando aqui, esse é meu voto, né, o Mahrez, apesar de já ter criticado bastante ele essa temporada, mas vale ressaltar, a gente criticava muito, até foi em janeiro, fevereiro, aquela época que a gente fez uns podcasts, a gente falava, pô, naquela época o Guardiola ainda alternava muitos times, mexia, e ele não mexia no Mahrez. Então foi essa dúvida que a gente ressaltou aqui. Pô, mexe todo mundo e não mexe o Mahrez. Mas parece que depois daquilo ali ele comeu a bola, realmente. De fevereiro para cá, acho que ele subiu muito o nível, muito desequilibrante pelo lado do campo, conseguindo abrir o campo muito bem, fazer essa função específica no time do Guardiola. E aqui, para mim, Mahrez também, apesar de entender a boa temporada do Reece James, mas não me encanta tanto assim. Pois vai ser um 3-0 para surpresa de alguns, né? Eu vou votar no Mahrez, sim. E assim, a minha crítica ao Mahrez, ela não é igual a minha crítica ao Rudiger. A minha crítica ao Mahrez é porque eu espero muito dele, sabe? Pelo que eu já vi ele jogando. E recentemente, não nos últimos jogos onde ele realmente vem arrebentando, vem jogando muito bem, eu reconheço isso. Mas é que ele tem uma movimentação, eu já falei isso algumas vezes, é um pouco limitada demais. A gente já sabe o que ele vai fazer. Ele pega na bola, a gente sabe o que ele vai fazer. Eu falei isso também recentemente. Ele seria um excelente jogador de futsal, sabe? A bola dele é sempre no chão, ele tem um ótimo drible, mas a gente sabe que ele vai cortar para a perna esquerda e vai finalizar, vai tentar aquela finalização em diagonal, né? Aquela finalização curvada, aquele chute banana, né? Que muita gente diz. E é um atacante, né, cara? Um cara que vai decidir mais jogos do que um ala, que é o James, que é um ala bom, promissor. Talvez se a comparação dele fosse com outro jogador, talvez fosse com o Walker, né? Se o Chelsea jogasse uma linha de 4, eu votaria no James. Aí teria briga. Talvez fosse com o Walker, eu realmente votaria no James, mas com o Mahrez não dá, não tem como. Vou botar no Mahrez. Vai ser 3-0. Pois com o Mahrez, com o Reece James, na verdade, não deu, mas e com o Tewell vai dar? Tewell pulando para outra ala, né? A ala esquerda agora, o Tewell assumindo essa função, cumprindo as expectativas, né? No início da temporada deu uma oscilada, lembrando que o Marcos Alonso foi titular por um tempo, mas o Tewell agora é definitivamente o titular. E do lado do Manchester City, a gente pegou o Zinchenko, que é o lateral esquerdo, né? Que às vezes pode ser esse cara que dá amplitude também, vai ao fundo, mas como o Nicolas falou, já jogou fazendo esse terceiro zagueiro, já até foi esse cara que constrói por dentro também, então é um cara multifuncional. E é o cara que vem sendo utilizado ali. Você deve estar sentindo falta do Cancelo aqui, né? Mas o Cancelo, por mais que ele tenha jogado mais em termos de quantidade ao decorrer da temporada, pelo que a gente analisou aqui, a gente acha que o Zinchenko será o titular na final, porque nos últimos jogos, principalmente Champions League, o Zinchenko vem tomando essa posição, até fazendo uma função diferente do Cancelo que geralmente é para ser esse cara
esse apoiador pelo centro. O Zinchenko, em algumas vezes, vai muito ao fundo também. Então, talvez por essa característica diferente, o Guardiola tenha optado mais pelo Zinchenko. Então, a comparação aqui é Zinchenko contra Chilwell, e outra boa comparação, na minha opinião. É uma comparação até difícil, eu realmente não tenho voto ainda. Vou falar algumas coisas aqui e vou esperar o voto do Henrique, né? O Zinchenko, ele é diferente do Chilwell. O Chilwell é aquele lateral, apoiador, até por jogar como ala, é o cara que vai à linha de fundo o tempo todo, que volta para marcar lateral. O segundo jogo dele contra o Real Madrid, Muito bom. O Vinícius Júnior tá fazendo amizade com o chaveiro do Chilwell, cara, porque ficou no bolso dele. E tanto ofensivamente, né, fazendo o Vinícius Júnior correr atrás dele, quanto defensivamente também, né, dando trabalho pro Vinícius Júnior. Então, e o Zinchenko é um cara múltiplo. É um cara que faz bem a função de terceiro zagueiro, joga pelo meio, também ataca bem a linha de fundo. Então eu posso dizer que o Zinchenko é mais completo do que o Chilwell, mas talvez ele não faça nada tão bem quanto o que o Chilwell faz bem. Então eu quero até ouvir os argumentos de vocês antes de votar. Tá. Eu só não quero que a disputa venha para mim empatada, que aí eu tô ferrado. Tá, eu vou tentar não ficar em cima do muro, mas já ficando em cima do muro, porque é muito difícil. Realmente, esse talvez seja um dos duelos mais difíceis de se escolher, porque qualquer um tá excelente, sacou? Mas eu gosto muito do Zinchenko, cara. Eu gosto muito do Zinchenko, eu sempre defendi o Zinchenko. Muitas das vezes, quando o Guardiola não colocava ele, ficava, pô, cara, bota o Zinchenko. E muita gente, eu vejo até jornalistas falando, o Zinchenko é um jogador bom, comum. E eu sempre achei ele, assim, bem acima da média para a posição, sabe? Ainda mais nesses últimos anos, que, sei lá, laterais, tanto direito quanto esquerdos, vem sendo cada vez mais carentes no futebol. Você encontra alguns times têm bons laterais, outros não têm, tem que fazer qualquer coisa ali. E eu sempre defendi o Zinchenko, eu acho ele muito bom. E o Tio é um dos... esse último grande lateral esquerdo aí que teve na Premier League, voou pra caraca, o Chelsea trouxe, tá jogando muito bem, já tava jogando. Ele é uma daquelas contratações que veio jogando bem antes do Tuchel, né? Que o Tuchel, sei lá, o Timo Werner, Havertz, aí demoraram para render, e o Tio ele já chegou rendendo muito bem, e com o Tuchel melhorou ainda. Então, cara, eu vou votar no Tio, porque ele é certeza de titular. E o Zinchenko, algumas vezes, ele era titular, era reserva, e ficava meio que ficava meio dividido. Até porque o Cancelo, durante um bom tempo, foi titular. O Cancelo, para mim, estava sendo um dos melhores laterais da temporada, sabe? E nesse final, o Guardiola vem optando pelo Walker e o Zinchenko. Então, acho que, assim, como os dois estão muito bem, eu vou botar no Chilwell, porque acho que ele vem sendo o principal mais tempo no Chelsea. O Paulo, já que você não quer que vá empatado para você, eu vou votar no Chilwell também. O Henrique me convenceu nesse argumento aí. Eu sei que o Chilwell vai estar em campo entre os 11 na final. Não sei se o Zinchenko vai estar, né? Pode ser o Cancelo. Exatamente. Então, ele me convenceu. Eu acho que esse argumento vai ser unânime entre nós, porque é uma verdade, né? O Zinchenko, por mais que ele esteja muito bem quando necessário, ele nem sempre é utilizado. Como o Henrique falou, e eu concordo, o Cancelo é um dos melhores laterais da temporada, seja na esquerda ou na direita. Confesso que deu uma queda de produção ali no último mês, talvez nos últimos 2 meses, mas é aquilo, tem uma disputa ali. No caso do Chelsea, como eu disse, o Tio até chegou a perder a posição, mas foi por um período muito curto, depois retome e hoje não há mais dúvidas naquela ala esquerda, então vamos de Tio aqui, 3-0, né? Quem diria, né? 3-0, uma disputa que parecia ser tão difícil assim. Beleza, fechado a defesa, né? A parte defensiva completa. Vamos para o primeiro volante ali. O Chelsea não joga com o primeiro volante exatamente, é uma dupla ali entre Jorginho e Kanté, mas a gente pegou o cara que faz mais a saída de bola, atua numa faixa mais recuada de campo, que é o Jorginho, e no Manchester City a gente tem essa posição muito bem definida, que é o Rodri, por mais que às vezes jogue acompanhado de algum lateral, de algum meio ali, ele é o cara mais recuado no meio campo. E nessa disputa aqui, para mim, eu já vou abrir, eu acho que eu já deixei claro que eu não me desse o Rodri. Não é que eu achei ele ruim, mas acho que é um jogador super comum, pragmático.
Acho que isso é titular, porque o Fernandinho já atingiu uma certa idade, não aguenta, né, o ritmo da temporada inteira. Porque, para mim, me desculpa, mas não tem nem comparação. Acho o Fernandinho muito mais jogador que o Rodri. Sabe fazer tudo que o Rodri faz e muito mais também. Então, por conta disso, por ser uma temporada muito boa do Jorginho, uma temporada de recuperação, às vezes o meio do Chelsea foi muito alternado, né, entre Jorginho e Kovacic, Jorginho e Kanté, mas o Jorginho talvez tenha sido o que mais atuou nesse meio campo por conta desse bom nível. Um cara que ajuda muito o Chelsea a fazer essa saída de bola, às vezes quando o Chelsea é pressionado, principalmente com o Thomas Tuchel, melhorou muito isso, essa saída de bola. O Chelsea foge de pressão muito bem e tem isso simbolizado no Jorginho, então eu vou com um meio campista italiano. Eu não vou me alongar, não, pô. Vou de Jorginho. Assim como o Paulo falou, o Rodri é um cara que, pô, cara, assim, é bom. Bom, mas eu não sei a expectativa que o Guardiola tinha que ele fosse cumprir, que fosse o cara de chegar e fazer acontecer. Para mim, ele tá ali e é bom. É como o Paulo falou, para mim o Fernandinho é muito, assim, muito melhor. Só que eu queria dar um pouco mais da minha não que a minha vitalidade ajudar alguma coisa, mas dar um pouquinho pro Fernandinho e falar, Fernandinho, para você aguentar os 90 minutos de cada jogo da temporada. Porque é bom ver o Fernandinho jogar e você vê que ele faz uma diferença, que ele realmente é bom. E o Rodri estando em campo ou não, cara, muitas das vezes sei lá, cara, eu vejo que o conjunto inteiro funciona tão bem que o Rodri, ele não atrapalha. Não que ele ajude, mas não atrapalha, entendeu? E tá ali. Então, assim, Maluco, mano. cara, eu acho ele superestimado, sabe? Eu acho ele superestimado. Não acho ele ruim, mas não acho ele isso tudo. Não acho que ele é um jogador para titular no City. Só que o Guardiola acha, então. E tá funcionando, né? Querendo ou não. Mas Na ainda assim, final, vocês acham que o Rodri joga? Porque no último jogo, na Champions, né, contra o PSG, foi o Fernandinho. E pelo que a gente falou aqui, por o Fernandinho ser mais jogador, talvez tenha uma chance ou não. a gente botou o Rodri porque na teoria não, né? O Rodri ele é o jogador titular do Guardiola, como você disse, do Fernandinho, não vai aguentar todos os jogos. Mas eu espero que seja o Fernandinho. Eu acho que o Rodri vai jogar, vai jogar. O Fernandinho, eu acho que jogou, não por aquela brincadeira que o Guardiola fez, que era o aniversário dele naquele dia, por isso que ele estava dando presente. Mas por questão de estratégia, o Fernandinho marca mais do que o Rodri. O Rodri é aquele cara do primeiro passe e não muito do primeiro bote. Eu entendo a titularidade dele porque é um cara que dá o passe limpo. Ele lembra um pouco o Busquets, né? Biotipo e tal, o jeito que joga. E entra um pouco mais na área também, né? Faz gol de cabeça e tal. O Jorginho é um jogador um pouco mais refinado. O Jorginho é aquele cara que joga com a cabeça erguida. É quase que um armador que joga mais recuado dentro do Chelsea. Casa muito bem numa dupla com o Kanté ali, porque ele é um cara que joga um pouco mais paradão e o Kanté corre o campo todo para ele. Então, casa muito bem essa dupla. Vou no Jorginho, até porque acho mais completo. Não, só quis defender o Rodri, que às vezes parece que porque a gente não tá botou certo. no Rodri. Tá Não, certo, tá certo. parece que porque a gente não botou no Rodri, a gente não gosta dele, é um jogador ruim. Não é um jogador comum. Vou concordar com vocês que é um jogador comum, mas importante dentro do sistema do City. Vou no Jorginho porque o cara bate, é o cobrador oficial de pênalti. Na hora de cruzar a bola para a área ali numa falta mais lateral é ele, saída de bola é ele. O Jorginho é sinistro, mano. E o Neto se indignou porque o Tite não chamou ele para a seleção. É duro, né? Jorginho naturalizado italiano não tem como, né, gente? Enfim, agora deu Jorginho aqui, né? Já até perdi a conta de quantos jogadores de cada time ganharam. Por enquanto tá Ederson, Aspilicueta, Aspilicueta, Rubem Dias, Rubem Dias. Stones, Tio e Jorginho. 3-3 então, né? Foi isso? Contei certo? É isso. 3-3, bem equilibrado. E falando em equilíbrio, acho que a gente vai agora para o confronto, na minha opinião, o mais equilibrado desse Paroímpa gigante aqui, desses duelos. Que é Kanté, esse outro homem de meio campo do Chelsea, contra Gundogan, que é esse outro cara do Manchester City. Gundogan que sai mais, a gente viu o Kanté também saindo mais essa temporada, participando mais das construções no terço final. E o Gundogan tem feito muito isso e está mais explícito por conta dos diversos gols que ele fez na temporada. Mas, caraca, é muito difícil essa aqui. Quem quer começar aí?
Eu posso começar então, cara. É difícil, é muito difícil, até porque são jogadores com características completamente diferentes. O Gundogan é um cara de mais entrada na área, Kanté é um cara que marca mais no meio campo. Partindo daquele imaginário de seleção da temporada, o Gundogan tá na minha com certeza. O Kanté eu não sei, acho que não. Porque o Kanté chegou a perder a vaga pro Kovacic, né? Por lesão, por opção, por mexer, fazer uma rotação ali no elenco, né? O Kanté entrava nessa rotação, não era um cara titular absoluto como o Jorginho era. Então, vou no Gundogan com muita dor no coração, porque eu sou muito fã do Kanté. Caraca, fui surpreendido. Vou no Gundogan com muita dor no coração mesmo. Porque é o maior fã do Kanté que eu conheço, até raspou o cabelo ali para ficar parecido com o Kanté. Cara, não tem como não amar o Kanté, cara. O Kanté é sensacional. Pô. Não, e eu afirmo, o Kanté é titular de qualquer time do mundo. Kanté, a função dele é única no mundo. Não tem outro que faz o que o Kanté faz. Vou votar no Gundogan pela temporada do Gundogan. Quer ir, Paulo? Quer que eu vá? Pode ir. Cara, então, é o que o Nicolas falou, né? Se você for olhar para a temporada, pô, cara, vocês sabem que eu sou um crítico do Gundogan há um bom tempo, né? O Gundogan para você é o Rudiger para mim. Só que assim, eu tenho que admitir que assim, o Gundogan essa temporada ele fez um absurdo, assim, jogou um absurdo, é um dos melhores volantes da temporada. Pode estar, se tivesse que montar uma seleção da temporada, acho que ele pode estar na seleção da temporada. Eu pensaria um pouco, porque, por exemplo, eu gostei muito da temporada do Kimmich, para mim, Kimmich e Goretzka, que dupla absurda, mas acho que dá para botar o Gundogan, mas eu não botaria o Kanté. Só que, nesses últimos jogos, eu acho que o Kanté está melhor do que o Gundogan. O Gundogan teve uma época ali no início de 2021 que ele foi voando, meteu gol todo jogo. Gol, assistência, absurdo. Na ausência do De Bruyne, ele foi a principal figura do City. Exatamente, entendeu? E aí, caraca, o Gundogan tá absurdo, e depois ele foi voltando a não fazer tantos gols, mas ainda jogando muito bem. E o Kanté, sei lá, cara, começou a ser aquele cara que faz clone dele mesmo em campo. Você tá vendo? Você sai do Kanté, você corre e tem um Kanté te marcando. Você, caraca, você multiplica assim? Em campo, cara. Não entendeu? Do Kanté, não. Não fica elogiando muito ele não, que eu vou mudar meu voto. Entendeu? Só que, pô, cara, eu vou olhar para a temporada e vou ter que votar no Gundogan. Apesar de que eu acho que para esse jogo, para a final, eu acho que o Kanté vem melhor, porque ele vem numa sequência melhor. Tanto que nesses últimos jogos de Champions, ele foi melhor de 6 jogos e foi melhor em 3. Então, pô, Kanté é absurdo, sabe? Ele é o volante. Então, pô, Kanté é um monstro, sabe? Eu também tô quase trocando voto, mas eu vou de Gundogan, porque a temporada do Gundogan como todo foi, pô, muito alto nível, para calar minha boca. Já que vocês quase trocaram, eu vou votar no Kanté por vocês aí. Obrigado, cara. Gostei mais do seu voto do que do meu. Cara, vocês falaram muito de seleção da temporada e eu fiquei pensando assim, eu não parei para ver a minha seleção, até porque eu tô esperando a Euro acontecer, né? Porque, sei lá, né? A gente pode ter uma coisa completamente diferente depois da Euro. Mas, no momento, eu não sei, sinceramente. Não sei nem se estaria se estariam os dois, se não estaria nenhum, porque a gente tem meio-campistas fazendo temporadas muito boas, como Casemiro, Kimmich, Toni Kroos, Bruno Fernandes, então é muita vaga ali para um sistema, para um setor que não abrange tantas vagas, né? Então não sei se algum dos dois estaria na minha seleção. Mas o meu voto vai no Kanté, principalmente pelo que o Henrique falou no finalzinho ali, que o Gundogan, ele não é meio que caiu de produção, é porque ele parou de pisar tanto na área assim, até porque o De Bruyne voltou a jogar, voltou de lesão. Então a gente tem visto um Gundogan trabalhando muito mais numa faixa recuada, ele ajudando na saída de bola, principalmente quando o Cancelo não faz essa função, nem o Zinchenko. Quando esse lateral pela esquerda é o cara mais agudo, é o Gundogan, que auxilia o Rodri na saída de bola. E esse Gundogan é um bom jogador, eu gosto, mas o diferencial do Gundogan nessa temporada estava sendo ele fazer tantos gols. Se eu não me engano, ele é o artilheiro do City na temporada, um City que joga sem centroavante, então ele foi importantíssimo. Entendo tudo isso, mas por não ser exatamente esse Gundogan no momento, e o Kanté entendo que o Kanté nem foi titular, acho que o início de temporada do Kanté oscila muito,
mas de janeiro para cá, do Tuchel para cá, né, que é a grande virada de chave do Chelsea, e, pô, teve uma decolagem incrível, como o Henrique também falou, e foi craque do jogo em diversas partidas do mata-mata aí. Então, eu vou de Kanté, mas é uma briga muito boa, tanto é que o Gundogan venceu, né, mas foi 2-1. Então é isso, vamos agora pro... Querem falar mais alguma coisa ou não? Eu só queria dizer que o Henrique do passado deve estar enojado comigo agora, votando no Gundogan, mas é a realidade. O cara me convenceu. Não tem como. E eu tô querendo burlar o sistema aqui e trocar o Mahrez pelo Kanté. Bom, mas enfim, votos dados, né? Infelizmente foi esse o duelo. Agora vamos pro ataque, né? Por assim dizer. Lembrando que os dois times não são espelhados, então a gente pega algumas funções ali parecidas. Aqui a gente pegou o Mason Mount e contra o Bernardo Silva do Manchester City. Bernardo Silva que é esse cara que ora é aquele falso 9, mas ora atua um pouquinho mais recuado também, ora atua junto do De Bruyne como essa dupla de falsos atacantes. E é uma faixa parecida, mesmo. O Mount é um atacante, mas que volta para construir também. A gente já viu o Bernardo Silva voltar para construir várias vezes. Então é essa comparação. Eu já vou dar meu voto aqui. Eu vou de Mason Mount. Eu até ia falar isso quando eu estava votando a favor do Kanté, e acabei esquecendo, mas vou falar agora que é oportuno, porque o Mason Mount foi até eleito recentemente o melhor jogador da temporada do Chelsea. Concordo, mas se a gente pegar o recorte dos últimos 2 meses, eu acho que o Kanté tomou esse... Não na temporada toda, mas nos últimos 2 meses, eu acho o Kanté o melhor jogador do Chelsea. E nos últimos 2 meses, que é essa principal virada de chave do Kanté. Então, até por isso também foi meu voto no Kanté. Mas, enfim, no todo, Mason Mount foi o melhor jogador do Chelsea. Isso é unânime praticamente entre toda a torcida. E o Bernardo Silva acho que foi um jogador... Não vou dizer que ele jogou mal, mas acho que eu esperava mais até pelo que ele já apresentou. Acho que foi um jogador pragmático importante, muito importante pelo que o Guardiola quer fazer com esse sistema, né? Mas acho que não me encantou o Bernardo Silva essa temporada. O Mason Mount, sim, teve lances brilhantes. Se a gente pegar, lances do Bernardo Silva na temporada, eu não vou lembrar de um gol de cabeça que ele fez contra o Gladbach, mas são jogadas padrões do City, então por isso que eu lembro de algumas. Não por ser o Bernardo Silva em si. Agora o Mason Mount tem lances incríveis, até mesmo o gol que ele faz contra o Porto é um lindo gol, um drible de corpo também muito maneiro, e vou de Mason Mount. Pode ir. E aí, Nicolas? Posso ir? Tá. Pode. Cara, então, eu não sei se você vai votar no Bernardo Silva, mas eu também vou de Mason Mount. Esse é o melhor Mason Mount que eu vi, né? É a melhor temporada do Mason Mount. E essa não é a melhor temporada do Bernardo Silva. A melhor temporada do Bernardo Silva, se não me engano, foi 18-19, né? Que foi quando o De Bruyne estava machucado. Premier League. Foi. E ele assumiu a responsabilidade, né? E jogou pra caraca. O trio de ataque inteiro do City jogou muito naquela temporada, mas o Bernardo Silva jogou em todos os campeonatos muito bem. E jogou demais, assim. E aquele é o melhor Bernardo Silva. E a expectativa que eu tenho, querendo ou não, é que ele chegue próximo daquilo. E esse não chegou. Eu acho até que esse Bernardo Silva dessa temporada talvez seja até melhor que o da passada, que era aquela temporada. Ele jogou muito na 19. Aí na 20 já não foi tanto. E nessa talvez ele dê uma melhorada de novo. Eu acho que, só te interrompendo, acho que pelo Bernardo ser tão bom, acho que ele acaba sendo prejudicado nisso, porque ele sabe fazer o que o Guardiola quer nessa atual função, mas esse não é o melhor Bernardo. O melhor Bernardo é aquele vindo um pouquinho de trás, seja construindo lá atrás do meio campo, ou então, a gente já viu diversas vezes ele jogando pela ponta direita, aquele cara que desequilibra também. Então esse é o melhor Bernardo. Só que por ele ser esse cara capaz do drible individual, capaz da organização, de pensamento rápido, tomada de decisão muito boa, e também pode fazer muito bem isso que o Guardiola quer, mas acaba tirando o potencial máximo dele, na minha opinião. Eu concordo, tendo a concordar com você. Só que é aquela coisa, o Mason Mount ele surpreendeu. O Bernardo Silva não surpreendeu. Ele fez bem, parabéns, Bernardo Silva, tem que ser titular, tá jogando bem, tá jogando muito até.
Mas o Mason Mount, cara, ele muitas das vezes o Chelsea... Porque o Mason Mount, ele vem jogando desde dessa melhora do Chelsea até antes. Ele já era o destaque antes do Tuchel, entendeu? E ele continuou sendo destaque depois. Claro, como você disse, nesses últimos 2 meses veio sendo o Kanté, que até porque o Kanté tem 5 Kantês em campo. É difícil ele não ser o melhor. Agora o Mason Mount é um só. Mas o Mason Mount ele continuou jogando bem, continuou regular, continuou titular, entendeu? Então você tinha um ataque muitas vezes, vai Timo Werner, vai Havertz, vai Pulisic, o Mason Mount continua lá, entendeu? Porque ele veio jogando muito bem e continuou jogando muito bem. Então, acho que eu vou de Mason Mount, sabe? O melhor jogador do Chelsea, justo. Para mim é o melhor jogador do Chelsea da temporada. E é isso, cara. O Mason Mount está jogando muito bem. Não sei se vai manter, não sei se vai melhorar, algo do tipo. Mas, no geral, como jogador, Bernardo Silva é melhor. Mas nessa temporada, eu vou de Mason Mount. Eu não vou nem me alongar muito, não, cara. O Mount é muito mais fundamental hoje pro Chelsea do que o Bernardo é pro City. Vocês citaram 18-19, que foi o melhor Bernardo Silva. Eu defendi top 3 da bola de ouro pro Bernardo Silva naquela temporada. O Bernardo Silva jogou muito. Mas aquilo que eu falei sobre o Rubem Dias, e eu citei sobre outro jogador, mas agora eu não me lembro. Acho que foi sobre os Stones. Os Stones e Rudiger, no caso. Eu já tenho dúvida se o Bernardo Silva é aquele jogador que eu defendi top 3, sabe? Se ele não é se aquela não for uma exceção na carreira dele. Se ele não é um jogador um pouco mais útil, versátil, esforçado, regular, mas que não é espetacular como aquele foi. Tendo a concordar, tendo a achar que ele é tudo isso aí, regular e tal, mas não é um craque de bola. O Mount é um cara que, bom, o Chelsea fez muitas contratações pro setor dele, Ziyech, Havertz, já tinha o Pulisic, tem o Timo Werner que joga ali por trás também, além dos centroavantes e tal. O Mount não perdeu a vaga por mérito dele. O Mount, ele volta pro Chelsea, né, ele estava emprestado, numa temporada que o Chelsea não podia contratar. Ele é um grande destaque do Chelsea, permanece no time, sabe? Então, quando vem o Chelsea com várias contratações, permanece no time. É unânime hoje a titularidade dele no Chelsea, não à toa ele foi escolhido o melhor da temporada e eu concordo muito. Não dá pra gente destacar o Kanté como o melhor da temporada do Chelsea por últimos 2 meses. O Kanté tá o melhor dos últimos 2 meses, mas na temporada toda é o Mount com todo o mérito e comparando ele com o Bernardo Silva hoje, é Mount. Pois é, e muitas vezes o ataque do Chelsea, né, uma parte tão reforçada, a gente não esperava, sei lá, que o Mason Mount fosse esse titular indiscutível. Hoje é tão titular ao ponto de, não hoje exatamente, mas um bom tempo da temporada foi titular ao ponto de ser Mason Mount mais 2 no ataque, não importando qual fossem os outros 2. Mas enfim, para fechar não, né, que tem mais 2 disputas, mas vamos para outra disputa do ataque, que é Phil Foden. E, cara, o outro do Chelsea a gente ficou meio na dúvida, porque tanto Pulisic quanto Havertz jogaram número de jogos parecidos. Eles dividem muito essa posição, essa vaga no ataque. Mas, no final, acho que a gente pegou um recorte de Premier League e Champions League. O Havertz, na Premier League, os dois se equiparam muito, mas na Champions o Havertz tem um número de jogos maior, um número considerável, uns 3, 4 jogos, né? Então a gente botou o Havertz aqui na comparação. Phil Foden ou Havertz. Vou falar que, para mim, o meu voto não mudaria, independente de ser Havertz ou Pulisic. Meu voto é no Foden. Ele só não é o melhor jogador da temporada do City, porque tem o De Bruyne, e em muitos momentos ele foi melhor até que o De Bruyne, e porque o Gundogan faz a temporada da vida dele. Mas, enfim, em circunstâncias normais, ele dividiria o protagonismo com o De Bruyne tranquilamente. E a crítica ao Mahrez, que eu falei lá atrás, que o Mahrez não sai do time e tal, era muito porque o Foden saía e o Mahrez não. Isso me deixava inconformado, cara, porque o Foden, ele para mim foi muito mais regular que o Mahrez a temporada inteira e ele era esse cara sacado. E para mim, injustamente, cara, é um jovem ainda, mas que já foi meio campo vindo de trás, agora é esse ponto aqui da amplitude, mas já jogou de falso 9 também, é um cara tão novo, tão bom e tão importante, polivalente também nesse time do City, Phil Foden. Cara, O Henrique, fala comigo. Henrique, eu vou só
rapidinho, porque o Paulo ele falou tudo que eu ia falar, eu só vou falar uma coisa que ele não falou. Pode ir. O Foden, o Foden. Não, pode ir, que eu vou pensar melhor no que eu vou falar. Mas o meu voto é no Foden, tá? Só pra perder tempo. Não perder tempo. Tá. Peraí. Eu só vou acrescentar que o Paulo falou que o Foden foi um dos melhores jogadores de City. Eu ainda coloco o Rúben Dias antes, assim, acima do Foden na temporada. Acho que o Rúben Dias foi muito mais... Ele foi mais importante até porque o City precisava, entendeu? Ficaria Rúben Dias, De Bruyne e Gundogan, os 3 melhores do City nessa temporada para mim. E o Foden seria esse quarto melhor jogador. E é aquilo, cara, entre Pulisic e Havertz, eu acho que nessa temporada, pelo menos, o Foden ele tá acima dos dois, até porque os dois, Pulisic e Havertz, a gente tá na dúvida entre quem vai jogar e quem não vai, e Foden a gente certamente vai colocar o Foden. E no Caraca, City. o maior fã do Pulisic no Brasil votando contra o Pulisic. Calma, eu vou defender o Pulisic daqui a pouco, peraí. Só que assim como você, para mim o voto é no Foden. Só que se fosse o Foden e Havertz, seria essa diferença aqui. Foden e Havertz. Se fosse Pulisic, já seria aqui, ó. E só seria aqui porque o Pulisic, para mim, como jogador, hoje, eu acho o Pulisic mais pronto, mais preparado. Eu acho o Pulisic melhor do que o Foden. Não na temporada do Foden. Como jogador, acho o Pulisic melhor. Só que, cara, o Pulisic se machucou, ficou um tempo fora para voltar a engrenar e pegar ritmo. E nisso teve várias trocas no ataque, tanto que a gente está falando entre Havertz e Pulisic. Mas se fosse o Pulisic em alto nível, para mim acho que seria ele. Só que nessa temporada, como meu critério está sendo a temporada do Foden é melhor e eu vou votar no Foden em 2-0. Quer dizer, 3-0, né? E agora o Nicolas vai dar a explicação dele. 3-0. Eu pedi um tempinho porque talvez seja assustador demais o que eu vou falar. Eu cheguei a me empolgar e falar. Lá vem, bomba! Porque, mano, pra mim o Foden, ele é o cara mais decisivo do City na temporada, mais que o De Bruyne. De Bruyne é o craque do time, o craque do time, o diferenciado, o melhor jogador do time. Na temporada, cara, toda vez que o Foden jogou, seja saindo do banco, seja como titular, fazendo qualquer função, sempre acontecia alguma coisa assim que era o Foden, cara. Que a capa do jornal tem que ser o Foden, sabe? Que quem decidiu o jogo foi o Foden. Os 2 jogos contra o Borussia foi assim. Ele dá o passe pro segundo gol do Mahrez contra o PSG. Ele é um cara muito diferente, o Foden. Ele vai ser um craque de bola, com certeza. Ele é um cara que eu tenho certeza que não vai flopar. Se flopar, vocês podem me cobrar, mas eu acho que não vai flopar. O Foden é muito bom jogador. E, Foden é Foden, pô. Exatamente. E a comparação dele, cara, tanto com o Pulisic quanto com o Havertz, é porque a expectativa dos dois, lá no futebol alemão, o Havertz no Leverkusen e o Pulisic no Borussia, era a mesma. Deles serem grandes jogadores, assim, no futuro. E o Foden nunca foi muito assim no City, porque ele demorou para ter essa sequência, sabe? Mas ele sempre mereceu muito essa sequência. E, tipo, o Paulo foi perfeito quando ele falou. A crítica que a gente tinha ao Mahrez era, cara, todo mundo sai do time, todo mundo tem essa troca lá no City, joga Bernardo na ponta, joga o Sterling. Sabe, o Foden fica ali, ele sempre era o reserva e tal, quando ele era titular era porque alguém tava machucado. E ele jogava muito. Mesmo quando alguém tava machucado, ele jogava muito. Aí alguém que tava machucado entrava no time e o Foden saía. E eu ficava muito puto, cara, porque o Foden é muito bom jogador. E agora que ele é titular inquestionável, eu tô com orgulho de pai do Foden, sabe? Eu sempre falei muito bem dele. Então, cara, eu queria muito fazer essa homenagem a ele, mas eu sabia que ia ser muito assustador falar isso bem no meio do comentário e eu ia falar tudo que o Paulo disse. Tudo. Ele só não foi tão incisivo assim nesse último elogio. Uhum. Foden sensacional. E outra coisa, tu falou bem, os 2 jogadores do Chelsea eles chegam com status já, né, de grandes craques que podem ser titular. O Foden, ele fura fila, né? Porque o City tem muitas opções no ataque, Bernardo Silva, De Bruyne agora, Mahrez, o Ferran Torres, ele é contratado como uma possível joia, né? Ainda tem o Gabriel Jesus, Agüero, e o Foden vai ali, por mais que tenha demorado, mas ele, enfim, conseguiu a sua vaga. E agora vamos exatamente fechar a disputa. Calma aí. É engraçado que você falou vários nomes do City, sendo que o titular da posição você não falou que era o Sterling. Mas você pulou ele. E a gente sabe como é que é o Sterling, né? Fazer o quê? Tanto nome até acabei esquecendo.
Mas Só uma outra coisa também. O Nicolas falou, né, que o Foden não estava tendo esse destaque absurdo que muita gente dava para vários outros jogadores jovens, não estava dando para o Foden. Isso meio que, tipo, com o Sancho ia ser a mesma coisa, né? Se ele esperasse também, talvez não tivesse grande destaque, mas ele falou, não, eu quero jogar, eu quero sair, e acabou ganhando destaque no Borussia. Talvez se o Foden tivesse saído antes, a gente já teria ouvido falar. Mas ele resolveu esperar e agora está na final da Champions. E o isso aí. Foden é até um pouquinho depois do Sancho, ele surge junto com Sim, sim. aquele Brahim Dias, não sei se vocês lembram, que foi pro Real Madrid. Brahim Dias foi outro que não esperou, né? Porque os dois são aí mais ou menos da mesma idade, aí um foi pro Real Madrid, hoje está no Milan, o outro ficou ali, esperou a oportunidade e está sendo recompensado agora. Mas vamos lá para a última disputa. A gente pegou o Timo Werner no Chelsea, que é outro cara que ganhou a titularidade, né? Eu disse que por muito tempo, às vezes ele saía, mas foi o cara que mais jogou ali no ataque ao lado do Mount. Muitas vezes esse cara que dá profundidade ao time é o último jogador, mas também podendo ser parte dessa dupla que vem por trás do atacante. Enfim, muito, muito útil ao Chelsea, Timo Werner. E o outro é o craque Kevin De Bruyne, o melhor jogador do Manchester City, não nessa temporada, enfim, mas o melhor jogador no geral. É esse cara que muitas vezes é o cara mais adiantado, mas que parte da referência para trás. Por isso a gente deixou o De Bruyne por último aqui, porque na escalação lá ele é o último nomezinho que aparece muitas das vezes. Então, para mim, acho que não tem disputa, mas vocês podem falar. Você falou assim, não, você estava falando. Quando a gente estava no Bernardo Silvio Motos, falou, não, ainda tem mais 2 disputas. Eu fiquei, então, cara, só tem mais uma disputa. E depois é poupar tempo. É De Bruyne. E assim, eu já critiquei muito Não, o você Timo não me Werner, sabe? surpreende falar isso, né? É, Você vai cuspir no Werner agora. o Júlio tinha que estar aqui, cara, para alguém defender o Werner. Não, O Júlio ia ficar 10 minutos defendendo o Werner e no final Eu ia vou botar botar no De Bruyne. no De Bruyne. Então, eu não vou nem ficar falando muito do Werner, não, tá? Eu acho que o Werner, nas próximas temporadas, ele vai entregar. Acho que é uma temporada de adaptação, ele ainda tá chegando, tá demorando, tá errando muitos dos gols deles, mas ainda vai acertar. Função tática, ele corre, ele busca, pô, bacana. Mas ainda acho que tá longe de ser o melhor Werner, mas acho que ele vai melhorar. Só que ainda não tá no nível que eu queria que tivesse. Mas vai melhorar. Dito isso, vou botar no De Bruyne, que é o craque do City, um dos melhores jogadores do mundo. Ponto. Pois é, acho que são poucos os jogadores. Poucos não, né? Quase nenhum. Jogador que, em comparação ao De Bruyne, a gente não votaria no De Bruyne nessa temporada. Tô tentando pensar em algumas. Quase nenhum mesmo, realmente. Para mim, De Bruyne é o bola de ouro da temporada, inclusive. Claro, vai ter Euro, vai ter a própria final da Champions e tal. Mas é o melhor jogador e eu só tenho medo de ter me enganado com o Werner lá no Leipzig, cara, porque quando ele surge, ele tem os mesmos problemas de perder gol, tá? Mas ele fazia muitos gols também. Mas ele também tinha esses problemas. Mas ele é um jogador versátil, ele não é só centroavante, não é só ponta, joga de segundo atacante também. É um cara importante pro time, mas o atacante, quando chega, inclusive, com a moral que ele chegou, né, com a expectativa que ele gerou e tal, de ser um dos próximos grandes atacantes do futebol mundial, aí ele chega na Premier League perdendo um gol pra caramba, e pouca gente via ele no Leipzig, as pessoas se assustam. Falam, porra, é esse atacante aí que todo geral falava? Que tá vindo pro Chelsea agora pra arrebentar e tá perdendo um monte de gol? Mas assim, quem via ele no Leipzig, viu o mesmo jogador. Tão importante quanto e com os mesmos defeitos. Eu só não sei se eu passava um pouco de pano para ele porque estava no Leipzig, ou se ele vai engrenar, vai melhorar. Também é um jogador jovem, não é tão um garoto assim, tá na idade já de estar maduro, mas acredito que ele ainda vai melhorar bastante. Mas eu tenho um pouco esse medo assim de ter me enganado com ele, de ser um cara que vai flopar. Mas tô falando aqui, não tô nem comparando os jogadores, só tô falando um pouco de um pouco de outro. De Bruyne é o craque do City, é o melhor jogador da temporada. É De Bruyne. eu acho que eu acho que se o Werner ficar assim pelo resto da carreira, não vai ser um flop. Talvez pela expectativa. Mas não é longe de ser um jogador ruim, uma carreira que deu errado. Pelo contrário, ele é muito bom. Muito bom, talvez também não. Mas ele é muito importante pro Chelsea. Eu também não sei se ele vai ter esse último passo de evolução. Pelo menos até agora, me parece que esse é o Werner, sabe?
Mas enfim, meu voto é no De Bruyne, não tem disputa, e tipo, não é nem menosprezando o Werner, é pelo contrário, é exaltando o De Bruyne, né? Porque, para você ver, o Werner é o cara que mais participa em gols de um finalista de Champions, e mesmo assim não tem comparação com o De Bruyne aqui, que dispensa comentários, né? Mesmo ficando por volta de um mês, se eu não me engano, lesionado, voltou sem sentir a lesão, praticamente. Para mim, os dois duelos dele contra o Borussia Dortmund são, pô, espetáculo, por mais que o Foden tenha ido muito bem, mas principalmente no jogo da volta, para mim, o De Bruyne muito bem, uma das melhores atuações dele para mim na temporada dele mesmo. E é isso. Fechamos então com o De Bruyne. Alguém tem a conta aí para ver o placar? Quanto ficou? Alguém anotou? Eu só queria falar rapidinho aqui sobre o Werner. Fala aí enquanto o Henrique vai anotando aí. Beleza. A função dele, tática no Chelsea, pode mudar de acordo se vai jogar o Havertz ou o Pulisic. Se for Pulisic, ele é o centroavante. Se for o Havertz possivelmente vai ser o falso 9, ele vai partir ali mais do lado esquerdo. Então, mostra a importância que ele tem, que é um cara que pode ser usado em diferentes contextos, com diferentes companhias. Ele só tem esse problema mesmo, que às vezes a gente espera um pouco mais dele, né? Devia ter um número de gols maior por toda a expectativa que gerou, por tudo que custou, mas é um bom jogador, cara. Só precisa de começar a acertar um pouco mais a rede. Exatamente. E agora o Henrique foi embora, mas já voltou. Opa, voltou com os números, Henrique? Voltei, me ligaram, e aí o telefone parou aqui. Cara, deu 7-4. Pro Vocês City? esperavam 7-4 pro City. A seleção ficou, se for montar na seleção, né? Ficou Ederson, Aspilicueta, Rúben Dias, Stones, Chilwell, Jorginho, Gundogan, Mahrez, Foden, Mason Mount e De Bruyne. Tá bom para vocês? Acho que não teve nenhum absurdo, não. Acho que eu só fui contrariado em um voto, se eu não me engano, que foi o do Kanté. Mas não é o Gundogan, né? Como a gente falou, é a melhor temporada dele, então tá super plausível também. Acho que ficou justo. Como a gente sabe, o City tem valores individuais melhores, mas o coletivo do Chelsea atingiu um nível tão bom quanto o do City, talvez. E já falando desse coletivo, vou partir para a parte final do nosso programa. Falar bem rápido mesmo, um palpite para a final, já que é para o ímpar, a gente escolhe Chelsea ou Manchester City, o vencedor da Champions League. E hoje eu quero que vocês falem resultado também. Vamos quebrar a cara, botar a cara a tapa. Mas eu vou começar para facilitar vocês, até para complementar meu último pensamento. Por mais que o City tenha os valores individuais melhores, e para mim seja o melhor time da temporada, o melhor coletivo também, o Chelsea evoluiu tanto que chega a bater de frente com esse melhor coletivo da temporada, que é o do City. E para mim é um sistema de jogo que dificulta muito o Manchester City. Então, por isso, nem eu acredito que eu vou falar isso, mas beleza. Eu vou de 1-0 Chelsea na final para mim, porque finais não tem muitos gols, pelo menos as últimas não tem sido assim. É aquele jogo muito mais apertado do que bem jogado. E como o time do City joga melhor, talvez nesse jogo nervoso não vai ser a qualidade que vai se sobressair. Talvez aquele coletivo, o Chelsea, sendo meio que um antídoto para esse time do Guardiola, funcione melhor. Eu vou nessa linha de pensamento, 1-0 Chelsea. Ousadia, alegria. Ousadia mesmo. Tu quer ir, Nicolas, ou eu posso ir? Pode ir, mano. Cara, eu vou ser simples. Eu vou tentar acreditar no melhor time da temporada. Eu vou de City. Acho que vai ser 2-1 pro City. Assim, existe a possibilidade muito grande de Chelsea ganhar, como o Paulo falou, né? É um time que bate de frente. O Chelsea, ele fez contratações para Champions. Ele montou o time para Champions, só que não deu certo. Aí veio o Tuchel e o Tuchel falou assim, não, vai dar certo sim, pô, vou organizar tudo, se dá uma olhada. E aí a gente vendo aquele Chelsea que todo jogo era muito chato, ele foi melhorando, os jogos na maioria das vezes continuaram muito chatos, mas eram bons resultados e você viu uma melhora. O Chelsea contra o Porto era um Chelsea. O Chelsea contra o Real Madrid era outro Chelsea. Você viu que ele foi melhorando conforme foi passando, e esse Chelsea da final bate de frente com o City, que era um time que está há muito tempo sendo melhor, e o Chelsea só foi melhorando até chegar aqui. Então,
méritos muito grandes para o Chelsea, mas eu acho que é justo demais o City ser recompensado ganhando a Champions, porque, pô, cara, foi o melhor time da temporada, mas final a final tudo pode acontecer, mas acho que vai ser 2-1 para o City, porque vai ser aquele jogo pegado. O meu palpite não é só no que eu acredito, mas também na torcida. Eu sou muito fã do Guardiola, então eu vou votar no City também. Agora, palpitar um placar, mano, é difícil, é complicado, porque o Chelsea é um time que eu enxergo tomando poucos gols. Como o Paulo disse, é um time que encaixa muito bem com o estilo de jogo do City. A gente teve 2 confrontos, né, entre Chelsea do Tuchel já contra o City, mas o City não estava usando a força máxima, não estava usando esse sistema sem centroavante, sempre estava com um cara ali. Eu não sei como essa defesa vai se sair sem um cara de referência ali, sabe? Sem um centroavante ali para todo mundo ficar atento, com caras se mexendo o tempo todo, com o De Bruyne e Bernardo Silva ali de falsos 9. Eu também quero acreditar que o City vai ser recompensado, que vai ganhar o jogo. Também acho que não vai ter muitos gols. E dificilmente vai ter algum lado marcando mais gol do que o outro, assim, 2 gols contra 1 gol. Mano. Eu vou de 2-1 pro City também, mas eu queria muito ir num palpite muito emocionante de 1-1 e vai pros pênaltis. Mas aí é apostar demais, é apostar em sorte, não tem muito a ver com campo e bola, sabe? Porque pênalti a gente não tem como saber. Mas eu vou palpitar no City. E só uma coisa sobre o Tuchel, quando ele assumiu o Chelsea, o Lampard ele estava usando muitos poucos ali dos jogadores ali que foram contratados para a temporada, né? Ele estava adotando a meritocracia, mantendo ali aquele time que estava jogando. Jogava ali o Mendy e o Werner. Tava jogando pouco já força. Aí o Tuchel chegou, no começo parecia que ele tinha resolvido o problema, né? Não jogava ninguém. Chegou o quê a voltar a ser titular, o Werner voltou a frequentar o banco. Mas acho que foi esse o grande acerto dele, colocar os caras aos poucos, implementando a ideia dele, mudando o esquema tático e tal, vendo quem encaixa em qual posição, achou o sistema tático e conseguiu montar um time que hoje a gente pode olhar num confronto contra o Manchester City e falar, esse time tem condição de fazer um jogo equilibrado numa final. A gente viu o Lampard perder de 3-1 pro City nessa mesma temporada. E a gente viu o Tuchel... Foi um 3-1 enganoso, porque a diferença foi para mais. Porra, porque podia ter sido muito mais. Foi 3-0 no primeiro tempo. É. Então... E a gente viu o Tuchel equilibrar em 2 confrontos que, mesmo não sendo o City tão titular assim, conseguiu equilibrar. Então, vou num 2-1 pro City também, mas assim, tem muita convicção de que vai ser 2 gols pro lado do City, tá? Mas a gente tem que dar um palpite aqui, né? Então, 2-1 pro City. Então é isso. O City ganhou aqui nesse Paro Ímpar, né, de palpite do vencedor da final. Agora a gente aguardar no próximo sábado. A gente com certeza vai fazer a repercussão desse confronto, seja no próximo Paro Ímpar ou no próximo podcast. E com certeza abordaremos a Champions no podcast dessa semana ainda também, fazendo os preparativos finais, nossas opiniões finais mesmo, apesar de já termos dado os palpites aqui. Então fechamos, sou Paulo Rogério, @Paulo Rogério 98 no Twitter, para quem quiser me seguir. Se você discordou de algum duelo nosso aqui, fica à vontade para comentar aí. O vídeo hoje ficou bem grande mesmo, mas é porque são 11 disputas, né? E a gente gosta de falar, gosta de se apegar nos mínimos detalhes. Então é isso, espero que você tenha acompanhado a gente até aqui e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu, Paulo. Valeu, Nicolas. Foi bom uma disputa, foi bom os confrontos. Gostei de como eu argumentei, porque nos últimos Paroímpas eu acho que eu fui bem atrapalhado, mas nessa eu achei que foi uma boa participação minha, modéstia à parte falando. Mas é isso, né? Se vocês quiserem ver qualquer coisa, procura lá, @HenriqueGomes71. Eu sou o Henrique Gomes, né? E é isso, né? Vamos esperar para essa final da Champions aí ser muito emocionante, muito divertida, e que a gente acerte as escalações, né, de cada um, conforme a gente colocou aqui, né? Valeu, rapaziada. Valeu, Paulo, valeu, Henrique. Sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas. Mas, Paulo, antes um vídeo grande assim, mas que a gente argumenta e deixa claro por que a gente fez cada coisa, do que um vídeo curto a gente falando besteira e sendo deturpado aí depois nos comentários, mas se você quiser aí meter o pau na gente aí nos comentários também, fica à vontade. Monta a sua seleção também monta aí. sua seleção,
argumenta, contra-argumenta a gente. Coloca o Kanté na seleção de vocês no lugar do Marres, pelo amor de Deus. Porque a gente não teve esse enfrentamento aqui, mas, pô, eu fiquei puto agora, que eu olhei essa seleção, não tem o Kanté e tem o Marres. Mas é isso, gente. Tamo junto. Valeu! Valeu! Pô, mano, eu queria botar o Kanté mesmo. Isso com certeza tem que entrar em preto e branco no final. Com certeza vai entrar.